Conselhos para jovens número 7. Não há liberdade sem limites. Vivemos numa época em que a liberdade é extremamente exaltada, mas raramente as pessoas se perguntam o que a torna possível. Criou-se a ilusão de que ser livre é simplesmente fazer o que se quer, quando se quer. No entanto, liberdade não é fazer o que se quer, é decidir o que se quer. Quando a liberdade é reduzida ao impulso imediato de seguir o coração, ela deixa de ser uma força de construção e torna-se um caminho de desordem. Isso se torna evidente em inúmeros casos de celebridades que, em nome de viver sem limites, acabaram escravizadas por vícios e excessos. O que parecia liberdade revela-se, na verdade, escravidão aos próprios impulsos e, consequentemente, autodestruição. Isso acontece porque a liberdade humana não consiste apenas em agir, mas, sobretudo, em escolher, e escolher bem. Ser livre é ter a capacidade de decidir e governar a própria vontade. Sem esse governo interior, o indivíduo não conduz a própria vida, ele é conduzido. Esse princípio fica ainda mais patente quando observamos as crianças. Se deixadas completamente livres, sem limites ou orientação, elas rapidamente colocam a própria vida em risco e autodestroem-se. Crianças pulam de janela, colocam a mão no fogo, enfiam o dedo na tomada, passam o dia comendo doces, não tomam banho, não escovam os dentes e não estudam. Isso não acontece por maldade, mas por imaturidade. Elas ainda não conseguem medir consequências nem distinguir plenamente entre o que as constrói e o que as destrói. Por isso, precisam de limites constantes. Uma criança jamais pode ficar sozinha. Precisa ser controlada o tempo todo por um adulto. A autoridade não existe, portanto, para sufocar a liberdade da criança, mas para formá-la. A disciplina, a correção e as regras funcionam como uma estrutura externa que, aos poucos, ensina a criança a dominar os próprios impulsos, a escolher com sabedoria e a orientar os próprios desejos. Com o tempo, esse governo precisa deixar de ser externo e tornar-se interno. O adulto maduro e, portanto, verdadeiramente livre é aquele que desenvolveu ordem dentro de si. Ele não depende de vigilância constante para agir corretamente, porque aprendeu a julgar os próprios desejos. Ele não quer tudo o que pode querer, ele escolhe o que deve querer. Aqui revela-se um paradoxo importante. Quanto mais disciplina e estrutura interna uma pessoa adota, maior se torna sua liberdade real, porque a liberdade verdadeira não nasce da ausência de limites, mas da capacidade de orientar a própria vontade. Sem isso, a vida fragmenta-se em impulsos contraditórios, decisões impensadas e arrependimentos constantes. No plano coletivo, o mesmo princípio se aplica. Uma sociedade que rejeita limites internos, deveres morais e responsabilidade pessoal não se torna mais livre, torna-se instável. Sem regras morais compartilhadas, o convívio deteriora-se. Sem autocontrole, a confiança desaparece. Sem ordem, a própria liberdade deixa de ser possível. O que resta é o caos e muitas vezes a necessidade de controles externos, de cima para baixo, ainda mais rígidos, para conter a desordem criada pela ausência de limites morais. A civilização existe justamente para evitar esse destino. Ela é uma construção lenta, feita de normas, hábitos, disciplina e responsabilidade acumulados ao longo do tempo, passados de geração a geração. Não é perfeita, porque é humana, mas é o que torna possível viver em liberdade.
E, acima de tudo, a civilização é frágil, exige manutenção constante. Construí-la é difícil, destruí-la, facílimo. Por isso, é um erro enxergar limites como inimigos da liberdade. Eles são sua condição de existência. São os limites que dão forma à liberdade, que impedem que ela se destrua e que permitem que ela amadureça. O indivíduo que faz tudo o que quer não é livre, é governado por impulsos passageiros. Já aquele que educa a própria vontade, que decide quais desejos cultivar e quais rejeitar, torna-se senhor de si mesmo. Meu caro jovem, a verdadeira liberdade não está em fazer qualquer coisa, mas em tornar-se o tipo de pessoa que sabe o que deve querer, que escolhe aquilo que não destrói a si mesmo, nem aos outros, nem ao mundo ao seu redor, com estima.